Sobre isso da parte educacional dos filhos de vocês, como é que vocês fazem hoje com aquilo que a gente já viu que deu problema, né? Que é o excesso de tela na vida da criança. Porque essa geração que vai vir agora, eu acho que os pais estão muito mais conscientes de que as telas fazem mal. Graças a Porque Deus. eu tenho um irmão de 18 anos, e lá atrás era novidade aquilo. Então, bota aí o desenho pra ele ver, e daqui a pouco você vê a criança lá 2 horas vendo desenho, 3 horas, até mais do que isso. Zumbi. E é um baita de um silenciador de criança, né? Então ela passa a dar menos trabalho, que fica entretida com aquilo. Mas a gente tem a noção hoje de que aquilo não é bom. Você não sabe o que tá chegando na tela, a primeira coisa, e outra é que você tá colocando a criança pra ver uma série de vídeos curtos e pula de um vídeo pro outro. Nossa, E se nem a gente consegue ficar... Faz mal pra gente, pouco, né? Imagina a criança, ela não tem capacidade de administrar isso. Então, por exemplo, a Catarina mais velha tem celular? Pode usar a tela? Como é que Não, funciona? Deus me livre, não. Adorei. Não, eu acho que ela tem que... A gente não chegou a falar a idade exata, mas acho que com 15 16 anos a gente vai dar o primeiro quando ela celular. tiver maturidade pra saber usar bem o tempo dela, né? Que é isso que você falou. Às vezes até um adulto, a gente mesmo, muitas vezes, acaba passando um pouco do tempo no celular. Então ela precisa ter o autodomínio em outras coisas pra ela conseguir ter um autodomínio no telefone. Eu não sei nem se os adultos deveriam dar celular. Tem vários que a gente deveria tirar, inclusive como motivo de segurança pública. Aí agora vamos dar para uma criança de 7 anos. A gente perdeu a noção. É duro falar isso, mas o que a gente fez com a geração Z, a gente pegou 20 anos num experimento social, que foi essa época pós o celular, e até a gente aprender que isso estava gerando um problema, a humanidade, né? Pensando a sociedade como um todo, nós fomos dando para pessoas pessoas que não têm maturidade. Eu tive meu primeiro celular com 15 anos. Era comum na geração. Eu tive com 13. Eu tinha por aí, uns 13 também. É. Só que era Mas muito a diferente gente de só hoje, tinha né? minhoquinha, né? Só Só tinha Jogo da minhoquinha. Ele tinha o jogo da cobrinha. cobrinha e SMS e ligação. E ligação ainda tinha uma nota. Não dava, era só SMS. E a internet, quando tinha em casa, alguém ligava pra casa, caía. Então você tinha que torcer pra ninguém ligar o telefone pra não cair a internet. Eu lembro do meu pai abrindo a porta pra pegar o sinal da internet, umas coisas assim, porque batia no cabo do telefone. Então, assim, nós tivemos uma geração que foi exposta a essas coisas muito cedo. Agora, eu acho que tem muitas escolas que começaram a banir o celular, que eu acho que está certo, deveria mesmo. Não acho que escola é um lugar bom para levar celular. A criança vai para a escola para estudar e para socializar. Se ela tá na tela, na escola, ela perde uma dinâmica social, que era um dos princípios que se supõe que deveria estar acontecendo. E ela perde um elemento de educação, de atenção e tantas coisas. Então, do mesmo modo, você está dando uma ferramenta que hoje é um planeta. Um celular tem tudo. Tem todo tipo de coisa envolvida, de informação. É um banco, é uma coisa que pode perfeitamente ser usada para o mal de tantas maneiras que são quase indescritíveis. Então, não faz o menor sentido você entregar isso para uma criança que não tem esse discernimento. Os pais realmente, quando eles fazem isso, eles vão ter consequências que eles não estão imaginando. Eu não acho que o pai até faz, às vezes, na má intenção. Não, Ele fala, não, meu filho não pode ficar alienado. Ele bota na cabeça umas ideias que não são verdadeiras, mas o efeito não vai ser bom, né? Não, e uma vez eu ouvi uma frase muito boa, que era assim, a humanidade chegou até aqui sem precisar da tela para os filhos, né? Então, assim, hoje tem aquilo que você vai num restaurante, todas as crianças, praticamente todas, estão com tablet. Assim, você tá num restaurante, e aí depois a mãe fala, é porque não sabe se comportar no restaurante. Mas você não tá ensinando ela a se comportar. Não vai aprender assim. Como é que você vai? Então, aí vai no mercado, aí não levo porque fica pedindo doce. Mas então você tem que ensiná-la a ir nos ambientes e se comportar como uma pessoa... Né, que normal, e que não vai doce. ficar pedindo, que não vai ficar... Mas como é possível fazer isso? O primeiro passo olha, filho, não é pra você ficar pedindo doce. Tem que... Você não pode tratar a criança como se ela fosse um idiota também, isso é importante. Exato. Tem um exemplo disso que eu achei genial, que na verdade eu tava assistindo uma pessoa que o filho dela não gosta de cortar o cabelo de jeito nenhum. E ela leva o menino pra cortar o cabelo e o menino faz escândalo, não gosta de cortar. E aí a avó dela olhou e falou assim, mas ele já foi no salão com você alguma vez? Ver você cortando o cabelo? E aí ela falou, não, porque ele, né, fica louco se eu levo ele no salão. Ela falou, é claro, você só leva ele lá pra ele cortar o cabelo. Nunca viu ninguém cortar o cabelo. Olha. Você precisa... E aquilo fez assim, nossa,
Que óbvio, né? Porque a gente quer que a criança tenha familiaridade com várias coisas que a gente não faz na frente dela, ou exatamente isso. Eu quero educá-la para ficar bem no restaurante, mas eu nunca levei ela para ficar bem no restaurante sem um entretenimento. Então, de fato, é isso. Você tem que passar pelo momento difícil. Não, e é ruim, porque os pais falam, mas meu filho vai fazer birra. Às vezes, eu tenho a impressão, assim, que às vezes os pais estão mais preocupados com o que vão olhar, vão pensar, e não sei o quê, do que com a educação do próprio filho, né? Então, não, eu vou deixar quietinho, porque hoje uma criança bem educada, ela é quietinha. E aí, isso é uma inversão completa, porque você vai estar agregando os outros e vai estar dando um veneno pro seu filho, né? Então, no fundo, é isso que acontece. No fundo, as pessoas estão preocupadas com a aparência, mas elas estão preocupadas com a aparência errada, né? Porque a realidade é muito melhor do que a aparência. É muito melhor para o seu filho que ele seja mais corajoso, que ele seja mais inteligente. Não que você vai mostrar para os outros, porque isso é um problema da cultura em geral, né? As pessoas querem... Esse é o carro que eu vou mostrar para as pessoas. Esse é o relógio que eu vou mostrar para as pessoas. Essa é a roupa que eu vou mostrar para as pessoas. Essa é a bolsa que eu vou mostrar para as pessoas. Sei lá, não tem fim. Isso é que eu vou postar na rede social. As pessoas fazem coisas por aparência e não por realidade. E a questão é que a gente vai perdendo uma sensibilidade que a realidade tem preferência. Se o seu filho aprendeu um conhecimento, você ensinou uma virtude... do ponto de vista exterior, você pode estar passando vergonha, entre aspas, naquele momento, educando ele, fazendo não sei o quê. Mas, do ponto de vista da realidade, aquilo vai ficar para a vida inteira, vai ficar para ele, vai ficar para você, vai ficar para geral. Então, não importa tanto o que ele vai mostrar, o que os outros vão pensar. E eu acho que pessoas tomam decisões erradas na educação, pensando no que os outros vão pensar. Mas se eu não der um celular, no meu meio social todo mundo tem. As minhas amigas todas têm grupo celular. Grupo de mães. O que as mães vão achar? O que as mães vão achar? Já é comum com 7 anos, por exemplo, ter celular? Ou não? Ainda Porque não? no nosso meio social, não. zero. Mas, assim, com 8, 9 já tem muita criança que tem. Muita. Por aí tem. Mas, assim, é que no nosso meio a gente até... Naturalmente, os nossos amigos, as pessoas já são pessoas com mais formação que estão se aproximando dessa formação. Isso é bem importante. Então, assim, os pais têm que estar muito atentos quem são os amigos dos filhos. Sim. Por isso que é importante estar com ter bons amigos com as famílias. E amigos que Idealmente, exatamente. Se você bota numa escola onde todo mundo tem celular e só a criança não tem, aí fica mais difícil, mais estranho, com certeza. Mas eu vou falar, quando é assim, muitas vezes esse ainda é o menor dos problemas que vai encontrar com o meio social. Porque aí vai vir todo tipo de problema em volta, né? Sim. E aí, porque, claro, esse é um problema real, como a gente está falando. Mas aí você vai vendo que a criança, o pai que dá o celular para a criança muito cedo, né? Você vai ver outros hábitos e outras coisas que também não estão adequadas. E aí isso vai passando para os seus filhos. Eu não acho que é um problema buscar um meio social, veja, ou buscar que seus amigos se aproximem cada vez mais de uma formação e que a criança esteja cercada de um meio social de pessoas que estão buscando os mesmos valores. É natural. Isso não é bolha. Bolha, na verdade, é o oposto. Bolha é você pegar um negócio que é por pura aparência e começar a encher a sua vida de coisas que são por aparência. Isso literalmente é bolha, porque bolha é vazio por dentro e é inflado por fora. Mas quando você fala, poxa, você encontra um casal que fala assim, eu quero educar meus filhos nas virtudes, nos valores clássicos, em bons livros. E você fala, então eu quero essa família próxima da minha. Isso não é uma bolha, isso é o oposto. Isso, na verdade, você está melhorando o seu filho. Aristóteles fala isso, que amizade, só existe amizade quando as pessoas estão buscando as virtudes. Se você tem bons amigos, seus filhos, essas pessoas vão ajudar a educar os seus filhos. O amigo, a amizade vai engrandecer ele. Se os amigos são muito piores do que ele, naturalmente ele vai piorar a despeito de você querer passar as melhores coisas para ele. Todo mundo já viu isso na sua época de escola, de... Uma má faculdade. influência já destrói tanta coisa, né?